A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Anelo Missionário. No vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que Deus me deu, numa pregação linda, uma palavra tão linda que Deus me deu, que serve tanto para mim quanto para muitos que vão ouvir esse vídeo. Eu quero falar sobre pecado oculto, uma coisa que tem afetado principalmente a juventude, mas não só a juventude. Casados, solteiros, todos estão propícios a esse tipo de pecado, e sendo uma das estratégias mais sorrateiras de Satanás, Deus me deu essa palavra para alertar os seus filhos para que não caiam no erro do pecado oculto. Eu não estou aqui nesse vídeo só para falar do pecado que é ocultado, do tipo do pecado que vai ser ocultado, mas do simples fato de você ocultar qualquer pecado que seja. O diabo tem usado esse incentivo de ocultar o pecado das pessoas, colocar essa ideia de que as pessoas devem ocultar seu pecado. É tão atrativa essa ideia. Por quê? Porque isso anula o propósito de Jesus Cristo ter morrido na cruz. Às vezes a gente pensa que é tão simples esquecer e enterrar algum pecado que a gente cometeu, mas a prática de ocultar o pecado é a mesma coisa que dizer que Deus não é onipotente, onipresente e onisciente, que Ele não está em todos os lugares, contemplando todas as coisas, sabendo de todas as coisas e podendo fazer todas as coisas. Porque quem oculta o pecado tem uma mentalidade de que eu vou ocultar, Deus não vai saber, e consequentemente não vai vir juízo sobre mim, não vai vir punição. E essa é a ilusão que o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas. Como diz em Provérbios, capítulo 9, versículo 17 em diante, está escrito assim: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. O diabo tem feito o pão, o pecado, que é comido às escondidas, ocultamente, ser tão agradável, mas as pessoas que cometem esse tipo de pecado, ocultar o pecado por si só já é um pecado. As pessoas que cometem esse pecado mal sabem que estão sendo convidadas às profundezas do inferno. Mas como o próprio livro de Provérbios também vai dizer no capítulo 15, versículo 11, está escrito assim: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens, quanto mais os pensamentos. Então a Bíblia, o próprio livro Provérbios, diz que o pecado cometido às escondidas é sim muito atrativo, mas as pessoas mal sabem, as pessoas que cometem, que são atraídas por esse tipo de pecado, mal sabem a gravidade, não só do pecado que está sendo cometido, mas simplesmente pelo fato de ocultar o pecado. Você comete um pecado, por exemplo, um adultério, por si só já é ruim, mas o fato de você ocultar o adultério já é outro pecado à parte. Você está cada vez mais adicionando juízo sobre sua cabeça. E como está escrito também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, o diabo vem colocar na sua cabeça, ou colocar nas suas ideias, que você, para se livrar do juízo, você deve ocultar o pecado. Você deve fingir que ele nunca existiu, e talvez continuar até cometendo ele e ocultando ele cada vez mais e mais. Mas a palavra vai dizer e mostra isso claramente, mediante a cruz do Calvário, em que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de
confessar os pecados, e a partir do momento que eu confesso, que eu assumo diante de Jesus Cristo, diante do Filho de Deus, aquele que veio para morrer em meu lugar, eu confesso que sou pecador, eu confesso que cometi tal pecado, eu não oculto nada diante de Jesus Cristo, ele me oferece perdão, libertação do juízo. E é aí que entra a graça e a misericórdia de Deus. A graça e a misericórdia de Deus nada mais é do que Deus me dá aquilo que eu não mereço, e aquilo que eu mereço Ele não me dá. Eu mereço juízo, eu mereço lago de fogo, porque eu pequei. Isso Ele não vai me dar. Mas a salvação, aquilo que eu não mereço de jeito nenhum, Ele vai me dar. A graça, o perdão, Ele vai me dar. O livro de Provérbios vai dizer, no capítulo 28, no verso 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Em outras palavras, o que é que a Bíblia está dizendo? O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Aquele que confessar os seus pecados será liberto do pecado, não só da prática, mas da condenação e do juízo eterno. Eu quero citar aqui um exemplo de ocultamento de pecado. Existem vários exemplos, mas eu quero citar um: a traição de Judas Iscariotes. No livro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 14, está escrito assim: Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi se encontrar com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu entregarei Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então Judas buscava a oportunidade para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde quereis que preparemos a comida da Páscoa? E Jesus disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa Jesus com os 12 discípulos. E enquanto eles comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E os discípulos, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondendo lhe disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas Iscariotes, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Porventura sou eu, mestre? E Jesus disse: Tu o dissestes. Até aqui, irmãos. A ceia, a partir desse momento, vai acontecer como esperado. Vão partir o pão, vão beber do cálice em memória do nome de Jesus e vão acabar a ceia. Mas o que é importante é que antes da ceia, Judas Iscariotes, o discípulo de Jesus que o traiu, negocia 30 moedas de prata com os sacerdotes da sinagoga que queriam matar Jesus. Ele vai para a ceia com Jesus e lá Jesus vai dizer: alguém daqui vai me trair. E até então, o que Jesus planejava com isso, dizendo isso? O que é que Jesus queria? Jesus queria acusar Judas? Não. Jesus queria apontar na cara de Judas e falar: você é um traidor, você vai me trair? Não. Jesus queria que, naquele momento, Judas levantasse a mão e falasse: sou eu, Senhor, eu confesso, eu vou lhe trair e eu me arrependo. Era isso que Jesus queria que Judas fizesse.
Jesus, mesmo sabendo que ia ser traído, Jesus deu uma oportunidade de Judas chegar e confessar. Mas Judas não fez isso, muito pelo contrário, com muito cinismo, Judas chega e pergunta: sou eu? E Jesus vai dizer: você disse. A partir desse momento, Jesus é entregue, ele ceia, termina a ceia, é entregue, e Judas, não arrependido, mas com remorso, acaba se suicidando. Isso é um dos muitos exemplos de que um pecado oculto pode destruir não só uma vida, mas uma alma. Existem aqui na Bíblia muitos exemplos. Eu posso citar o adultério de Davi, que está escrito no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 11 até o capítulo 12, onde Davi comete um assassinato e a mulher do homem chamado Urias, que ele assassinou, ele, antes de matar Urias, ele adultera com ela, mata Urias e toma a mulher para ele. E tudo isso às escondidas, achando que Deus não estava sabendo de nada, achando que Deus era um bobinho. Mas o que é que eu pretendo trazer nessa palavra? O que é que Deus pretende me dando essa palavra aqui hoje, irmãos? A mesma coisa que ele fez com Judas. Ele está dando uma oportunidade de você confessar diante dele qualquer pecado oculto, qualquer negócio oculto que você esteja fazendo, que você acha que Jesus não está vendo. Qualquer erro. Às vezes uma mensagem no grupo de WhatsApp. Às vezes uma mensagem aqui, outra ali. Às vezes erros, práticas que você não confessa. Eu não estou falando que você tem que chegar na frente da sua igreja, se você frequenta, ou na frente de alguém e confessar para alguém. Eu estou falando para você confessar para Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Mas é claro, tem pecados que devem ser confessados diante de pessoas. Por exemplo, um adultério. A mulher ou o homem que é traído tem o direito de saber, e o traidor tem o dever de assumir, de confessar, não só diante de Deus, mas diante da pessoa ferida. Então tem pecados que você vai ter que confessar para as pessoas, mas tem pecados que você só deve confessar para Jesus. E o que eu venho te alertar aqui é que, independente se for um pecado onde você ferir alguém, se você feriu a lei ou a santidade do Senhor, confesse. Confesse. Porque o diabo tem colocado na mente de muitas pessoas que é muito mais fácil ocultar o pecado. Mas como eu já li em Provérbios, é muito atraente a ideia de comer o pão oculto. É muito atraente comer essa ideia, engolir essa ideia. Mas os convidados desse banquete estão nas profundezas do inferno. Então essa é a palavra que eu venho trazer, esse é o ensinamento que eu venho trazer, não só para vocês, irmãos, mas serve também para mim. Eu sou pecador também, eu tenho meus defeitos, e devemos confessar isso diante do Senhor, que somos falhos, que somos imperfeitos, que somos indignos. Mas nós sermos falhos e pecadores não nos dá o direito de nos conformar. Disse Jesus: não vos conformeis com as coisas desse mundo. Amém? Fiquem na paz, irmãos.